Você deixou de estar presente e eles perceberam isso. Não no exato instante em que você tomou essa decisão, não nas primeiras horas ou nos primeiros dias, mas no acúmulo dos momentos simples que vieram depois, no gesto de quem tentou alcançar algo e encontrou uma coisa diferente do que sempre havia encontrado, naquela sensação sutil e ao mesmo tempo devastadora de uma conexão que ainda existia na aparência, mas que havia se transformado em algo mais profundo do que a aparência. Eles sentiram a diferença entre uma porta aberta e uma porta de pé, sem o aconchego de estar aberta. E essa diferença, uma vez sentida, não tinha mais como ser ignorada. É isso que acontece em seguida, não como uma garantia sobre uma pessoa em especial, mas como o padrão honesto e reconhecível do que se desenvolve dentro de um ser humano, quando aquilo que era tratado como certo deixa de estar disponível para ser tratado como certo. Esse padrão é real. Ele tem uma forma. E antes que esse texto chegue ao fim, você vai conhecer essa forma por completo. Existe um momento específico e identificável que ocorre dentro de uma pessoa que dependia da presença de alguém quando ela percebe com total e absoluta clareza, do tipo que só um certo tipo de ausência consegue provocar, que essa presença acabou, não diminuiu, não foi interrompida temporariamente, acabou. E no instante em que essa percepção chega, algo nessa pessoa muda de uma forma que todo o tempo, toda a distância e todo o afastamento controlado que vieram antes não foram capazes de provocar. Porque perceber que algo terminou é completamente diferente de vivenciar algo que ainda está presente. O que está presente pode ser tratado como garantido. O que está presente pode ser contornado. O que está presente pode ser usado como pano de fundo, sobre o qual todas as outras escolhas são feitas, inclusive a escolha de não aparecer por inteiro, de não chegar completamente, de manter a posição confortável do meio, em vez de atravessar para a realidade plena e vulnerável do que aquela conexão estava pedindo. O que terminou não pode ser tratado como garantido. O que terminou muda o cálculo por completo. E você está aqui porque algo dentro de você reconhece isso, que algo mudou do outro lado dessa conexão, que a qualidade específica do silêncio, da distância ou da dinâmica entre vocês é diferente agora, carregando um peso diferente do que carregava antes. Esse reconhecimento trouxe você até aqui. Fique comigo. Porque o que acontece em seguida dentro de uma pessoa que teve essa percepção segue um padrão específico e reconhecível, que se desenrola primeiro no interior e depois no comportamento de alguém que entendeu tarde demais, ou bem a tempo, que algo que tinha não está mais assegurado. Vou te guiar por esse padrão por completo. Eu sou Caio e este é o Sabe a Vida FAD. Este canal existe para a mulher que finalmente parou de esperar em uma porta aberta e precisa entender o que o seu afastamento provoca na pessoa que nem estava atravessando essa porta, nem a estava fechando. Se é a sua primeira vez aqui, se inscreva. O que vem a seguir é a verdade do que acontece quando alguém como você para de estar disponível, contada com a precisão que merece. Agora deixa eu te dar a estrutura. Existe uma experiência específica que quero nomear para você hoje. Estou chamando de o momento do acerto de contas. Não é um evento dramático. Ele não se anuncia com trovões, nem com a clareza limpa e visível de uma confrontação que joga tudo às claras. Ele chega em silêncio, num momento comum, como uma consciência específica e de repente inevitável de que algo mudou na paisagem de uma conexão que a pessoa estava navegando por referências que havia deixado de notar conscientemente. Pense em um motorista que usa um prédio familiar para saber onde virar. A rota foi percorrida tantas vezes que o prédio deixa de ser algo que ele olha e se torna algo em que simplesmente confia, absorvido na navegação automática do caminho já conhecido.
e um dia o prédio não está mais lá. E o motorista experimenta na desorientação dessa ausência exatamente o quanto da sua navegação dependia de algo que havia deixado de enxergar ativamente. A desorientação não é sobre o prédio, é sobre a consciência repentina e inevitável de ter dependido de algo sem saber que dependia. O ponto de referência era você, sua disponibilidade, sua orientação consistente e fiel em direção a essa pessoa, mesmo nas épocas em que essa orientação não era correspondida com igual fidelidade. Sua porta aberta, o fato específico e confiável de você estar lá, acessível, presente, ainda se importando, ainda esperando, ainda segurando o espaço da conexão aberto com a qualidade de atenção e paciência que você trouxe para ele, mesmo quando trazer isso lhe custava algo real todos os dias. Esse ponto de referência não está mais lá. E a pessoa que navegava por ele, mesmo sem saber que estava navegando por ele, notou a ausência da forma específica e desorientante como uma pessoa nota quando algo que usava sem perceber não está mais lá. Não imediatamente, não nas primeiras horas depois que você parou de estar disponível do jeito que estava. A percepção vai se acumulando. Ela se constrói ao longo das horas e dias comuns de uma vida que não mudou externamente, mas que parece, de uma forma que a pessoa não consegue localizar imediatamente a origem, ligeiramente errada, ligeiramente fora do centro, como se o quarto fosse o mesmo quarto, mas algo dentro dele tivesse se deslocado e mudado a qualidade de estar nele. A luz é diferente. O ar tem uma qualidade diferente. Algo não está onde estava. Essa qualidade de estranheza é o momento do acerto de contas começando. E uma vez que começa, ele percorre uma sequência reconhecível em diferentes pessoas e situações diversas, porque é a sequência de um tipo específico de experiência humana. A experiência de entender o valor de algo no momento de sua perda. E essa experiência tem uma forma que não varia muito de pessoa para pessoa, mesmo quando os detalhes específicos diferem enormemente. Deixa eu te guiar por essa sequência por completo. A primeira coisa que acontece é uma busca pelo que costumava estar lá. Esse é o estágio mais instintivo e menos consciente. Antes de processar completamente a percepção, antes de a mente pensante ter montado o entendimento do que mudou e por quê, o reflexo de buscar acontece. A mesma busca que sempre esteve disponível para essa pessoa, a busca casual, de baixo risco e tratada como garantida de alguém que sempre encontrou o que estava procurando, acontece de novo e não encontra nada, ou encontra algo diferente, algo que tem a forma do que costumava estar lá, mas não a qualidade. Uma resposta que é educada, mas não calorosa, uma troca que é funcional, mas não presente, uma versão de você que ainda é tecnicamente acessível, mas que não está alcançando de volta da forma que alcançar de volta costumava acontecer. E a diferença entre o que a busca encontra agora e o que costumava encontrar é em si uma informação. Ela diz ao corpo, antes que a mente tenha alcançado as palavras para isso, que algo mudou num nível mais fundamental do que a superfície da interação. O corpo registra a mudança da forma como registra uma mudança na pressão do ar, como um fato físico antes de se tornar um fato compreendido. A busca acontece de novo, desta vez com um pouco mais de intencionalidade, com um pouco mais de consciência de que algo está sendo testado, e encontra a mesma coisa, a mesma qualidade de diferença, a mesma qualidade de não estar bem certa, uma conexão que não está mais sendo mantida aberta dos dois lados com igual fidelidade. A busca encontra a forma da porta, mas não o aconchego da porta aberta. E a diferença entre essas duas coisas, que a pessoa nunca havia tido ocasião de registrar antes, porque o aconchego sempre esteve presente, agora é inconfundível. É aí que a percepção começa a tomar forma com especificidade. A segunda coisa que acontece é uma revisão.
Uma vez que a percepção começa a tomar forma, a mente faz o que as mentes fazem com informações novas e significativas. Ela volta. Ela revisita a história da conexão à luz do novo entendimento, procurando o que perdeu, tentando localizar o momento ou o acúmulo de momentos que produziu a mudança que agora está registrando. E o que ela encontra nessa revisão não é confortável, porque a revisão feita à luz da percepção de que a disponibilidade terminou mostra a história da conexão de forma diferente do que a história parecia quando estava sendo vivida. Ela mostra os momentos em que a escolha de não aparecer completamente estava disponível e foi feita. Os momentos em que a chegada plena era possível e foi recusada em favor da distância gerenciada e confortável. Os momentos em que a pessoa que agora está revisando estava segurando algo e escolheu segurá-lo levemente em vez de plenamente. E o que essa leveza custou à pessoa que estava sendo segurada levemente e que ficou mesmo assim por mais tempo do que deveria ter precisado. A revisão percorre memórias específicas, com a qualidade específica e desconfortável de alguém lendo um documento que escreveu há muito tempo e entendendo agora o que ele realmente dizia. A conversa onde algo estava sendo oferecido e não foi totalmente recebido. O momento em que a chegada plena era possível e foi encontrada com gerenciamento em vez disso. As muitas ocasiões comuns em que a presença da disponibilidade tornava fácil adiar a escolha plena, permanecer no meio confortável, usar a abertura da porta como razão para não decidir se devia atravessá-la. A revisão é um acerto de contas, e acertos de contas, quando são honestos, raramente são confortáveis. Eles tendem a continuar além do ponto onde o conforto os teria interrompido. Eles encontram coisas que a versão confortável da história havia estado silenciosamente deixando de fora. E o encontrar dessas coisas, a confrontação honesta e não gerenciada com o que foi escolhido e o que essa escolha custou, é em si uma mudança. A pessoa que faz a revisão ao final dela não é exatamente a mesma que começou. A terceira coisa que acontece é uma pergunta específica e desconfortável. Não as perguntas que estavam disponíveis antes. As perguntas gerenciáveis sobre tempo e prontidão e se o momento é certo. Essas perguntas tinham o luxo de um futuro que parecia aberto, uma conexão que parecia disponível, uma porta que parecia que estaria lá quando a pessoa finalmente estivesse pronta para atravessá-la. A pergunta que chega no momento do acerto de contas não tem esse luxo. A pergunta é: já é tarde demais? E a pergunta chega com uma urgência que a posição confortável do meio nunca produziu, porque a posição confortável do meio era sustentada pela suposição de fundo de que a disponibilidade continuaria, que a porta ficaria aberta, que o tempo para decidir estava sempre no futuro, em vez de no momento presente, que estava sempre, sem que percebessem completamente, passando. Agora, o momento presente não está passando em direção a um futuro onde a decisão pode ser adiada. O momento presente está chegando à consequência do adiamento. Na urgência dessa chegada, a qualidade física específica de entender que algo mudou e que essa mudança não pode ser revertida, simplesmente decidindo revertê-la, é a assinatura emocional do momento do acerto de contas em sua plenitude. Já é tarde demais. Essa pergunta chegando com tamanha urgência provoca o que toda pergunta urgente provoca em alguém que não estava habituado a sentir esse tipo de pressa sobre algo específico. Provoca movimento. Agora quero te entregar a voz desse instante, não como uma certeza sobre o que uma pessoa determinada está sentindo, mas como o padrão honesto e reconhecível de como alguém nessa situação soa para si mesmo nas horas silenciosas em que o momento da verdade finalmente chega. Imagine
Uma noite qualquer. O dia foi se aquietando. O ruído foi desaparecendo e nesse silêncio o interior não tem mais onde se refugiar daquilo que já sabe. A voz que ecoa dentro dessa pessoa soa mais ou menos assim. Eu não imaginei que fosse ser assim. Eu pensei que entendia como isso se sentiria. Não imaginei que pareceria que algo fundamental havia se deslocado sem avisar. Fico tentando alcançar algo que costumava estar disponível e percebo que a qualidade do que encontro mudou. O que estou tentando alcançar não está mais sendo oferecido de volta da mesma maneira que antes. E essa diferença não é pequena. É a diferença entre um quarto que tem luz viva dentro dele e um quarto iluminado por algo que reproduz o mesmo brilho, mas não o mesmo calor. Eu sei a diferença. Meu corpo percebe antes que minha mente encontre palavras para isso. E me vejo diante de uma pergunta que não esperava ter que enfrentar. Se o que escolhi fazer, com o que tinha, foi a escolha certa, se a distância confortável era de fato conforto ou aquele tipo caro de facilidade que surge de não pagar um preço agora em troca de um preço muito maior lá na frente. Acho que estou pagando esse preço adiado agora. Acho que o depois chegou numa noite comum sem se anunciar. Já é tarde demais? Não sei, mas estou fazendo essa pergunta com uma urgência que não sentia antes. Essa é a forma do que corre por dentro de alguém nesse lugar. Se ela se encaixa com precisão na pessoa que você ama, ou em alguma versão moldada por quem ela especificamente é, só você pode sentir. Mas se algo nessa voz pousou com a ressonância de algo familiar, em vez de algo apenas esperado, confie nessa ressonância. Antes de continuarmos, quero que você faça algo. Escreva o nome dessa pessoa, não no celular, em papel, se tiver por perto, ou trace lentamente com o dedo na superfície mais próxima de você. O nome completo. Devagar. Deixe o ato de escrever ser um momento de reconhecer que essa pessoa é real, que o que está acontecendo dentro dela é real e que o que você escolheu, que foi deixar de se tornar infinitamente disponível para alguém que não estava consistentemente te escolhendo de volta, também foi real. Deixe o nome ficar ali por um instante, depois solte e volte aqui. Agora deixa eu te dizer o que o momento da verdade produz em comportamento, porque esse momento não é apenas um evento interior, ele se move para fora. Produz mudanças de comportamento que são em si reconhecíveis, que surgem da sequência interior de formas previsíveis, sem serem garantidas, que aparecem na paisagem visível da conexão de maneiras específicas e identificáveis. A primeira mudança de comportamento é um aumento na qualidade da busca, não necessariamente na quantidade, na qualidade. A busca que acontece depois do momento da verdade tem uma textura diferente da busca que aconteceu antes. Ela carrega mais do interior. É menos casual, menos tomada como garantida, menos marcada pela confiança tranquila de alguém que sabe que sua busca será recebida com plena disponibilidade. Ela tem a qualidade específica de alguém que não tem mais total certeza do que vai encontrar e ainda assim está buscando, o que é um tipo categoricamente diferente de busca daquela feita por quem simplesmente assume que será encontrado. Essa diferença de qualidade é algo que você vai sentir se a busca acontecer. Não algo que vai apenas notar na mente, algo que vai sentir no corpo. Da mesma forma que palavras carregando peso genuíno parecem diferentes de palavras apenas performando peso, da mesma forma que a presença chega de maneira diferente da forma da presença. A busca depois do momento da verdade tem peso, porque vem de um lugar diferente da busca anterior. Vem do lugar que fez a revisão e ficou com a pergunta e compreendeu que a porta não está onde estava e está buscando assim mesmo, o que exige algo que a busca anterior nunca havia exigido. A segunda mudança de comportamento é uma redução na distância gerenciada. Antes do momento da verdade, a distância gerenciada era a posição de alguém que tinha opções,
que podia escolher entre se aproximar e não se aproximar, entre aparecer por completo e manter o meio-termo confortável, entre o custo total da conexão genuína e o custo menor da versão controlada. A distância gerenciada era uma escolha feita a partir de uma posição de abundância, de ter a coisa plena presente e escolher se engajar com apenas uma parte dela. Depois do momento da verdade, a distância gerenciada não está mais disponível da mesma forma, porque controlar a distância de algo que não está mais tão presente quanto estava exige um cálculo completamente diferente. A distância gerenciada sempre foi definida em relação à disponibilidade. Quando a disponibilidade muda, o significado da distância gerenciada muda junto. O que era uma posição confortável no meio-termo se torna simplesmente uma posição, e o conforto que ela proporcionava dependia da disponibilidade em relação à qual estava posicionada. Sem essa disponibilidade, a distância gerenciada não é confortável. É apenas distância. E distância quando aquilo de que você estava confortavelmente se afastando não está mais onde estava, não é onde a maioria das pessoas escolhe permanecer. A terceira mudança de comportamento é uma disposição para dizer algo verdadeiro. Essa é a mais significativa e a menos garantida das três. O momento da verdade, quando chega com força suficiente, quando a urgência da pergunta já é tarde demais, é forte o bastante, e a revisão do que foi escolhido e o que custou foi honesta o suficiente, às vezes produz numa pessoa a disposição específica de dizer algo que não disse antes, algo que carrega mais do interior do que as comunicações anteriores carregavam. Algo que não chega da posição controlada, mas do lugar abaixo do controle, onde a verdade real do que sente foi vivida muitas vezes, por muito tempo, na forma plena e não gerenciada de algo que escolheu não dizer, porque dizer exigiria chegar a algum lugar onde ainda não estava pronto para chegar. Se esse dizer acontecer, você vai reconhecer. Não é algo que vai analisar e interpretar e tentar avaliar quanto à sinceridade. É algo que você simplesmente vai saber que é diferente do que o precedeu. Vai ter a qualidade específica de alguém que ficou sem as razões que usava para permanecer na distância confortável, que fez a revisão e ficou com a urgência, e descobriu que a apresentação controlada não está mais disponível da mesma forma que estava antes, que chegou, por meio da educação particular e privada do momento da verdade, a algo mais próximo da honestidade do que havia oferecido antes. O que essa pessoa disser nessa honestidade não vai ser perfeito, não vai chegar com clareza total e reconhecimento completo, e a declaração inequívoca que tornaria tudo simples. Vai ser o começo de algo em vez de uma conclusão. Um passo dado de um lugar que ainda não chegou completamente, mas que não está mais totalmente parado. E um passo de alguém que ficou parado por muito tempo vale ser recebido pelo que é, em vez de descartado pelo que ainda não é. Agora, deixa eu dizer algo importante sobre sua posição em tudo isso. Você não está esperando que o momento da verdade neles produza um resultado específico. Você não está se mantendo numa posição estratégica projetada para criar as condições de uma resposta específica. Você genuinamente se moveu, você genuinamente redirecionou. Você genuinamente fez o trabalho difícil, necessário e que se respeita de retornar a si mesma depois de uma temporada de se estender em direção a algo que não estava consistentemente se estendendo de volta. Esse movimento é real e pertence a você, independentemente do que produz neles. O momento da verdade neles é a consequência do seu movimento, mas não é o propósito dele. O propósito do seu movimento foi o seu próprio retorno, o seu próprio tornar-se, a sua própria vida finalmente e plenamente e sem desculpas, recebendo a qualidade de atenção fiel que você estava dando tão consistentemente para fora. É disso que se tratou a parada. Não de produzir um acerto de contas em outra pessoa,
mas de reconhecer que você merece a mesma fidelidade de si mesma que estava oferecendo para fora, e que essa oferta não se tornaria mais valiosa por ser infinita, e que um amor que não se volta também para quem o carrega não é tão completo quanto poderia ser. O que acontece neles como resultado do seu movimento é o trabalho deles. O que acontece em você como resultado do seu movimento é seu. E o que está acontecendo em você, no processo específico, contínuo e genuinamente significativo de uma mulher que parou de esperar e começou a chegar mais plenamente à sua própria vida, é a história mais importante. Não porque a história deles não importa, mas porque a sua história é a única que você realmente tem a capacidade de moldar. A que está sendo escrita pelas suas escolhas agora. A que não depende do momento da verdade de mais ninguém para ganhar significado ou direção. Algumas de vocês vão notar o horário 4:44 nos próximos dias, num relógio, num momento comum, quando não estavam especificamente esperando por isso. O 44 é a frequência de fundação protegida e confirmação divina do universo, afirmando que o que você está pisando é sólido, que o chão sob o movimento que você fez é firme e sustentado. Quando você ver 444, receba como confirmação: você está em chão sólido. O movimento foi certo. O que está sendo construído em você está sendo construído sobre algo que sustenta. É aqui que te deixo. Existe um momento da verdade acontecendo, ou aconteceu recentemente, ou está se aproximando no interior de alguém que estava navegando pela sua disponibilidade sem saber completamente disso. Alguém que está descobrindo que o ponto de referência em que dependia se moveu. Alguém que está sentado com a pergunta específica e urgente do que isso significa, se é tarde demais, e o que, se é que há algo, está disposto a fazer diferente agora que o adiamento confortável não está mais disponível. Esse acerto de contas segue o padrão que descrevi. A busca instintiva, encontrando algo diferente. A revisão da história à luz do novo entendimento. A pergunta urgente chegando com uma força que não tinha antes. As mudanças de comportamento que seguem do movimento interior. Essas são a forma reconhecível do que acontece em seres humanos quando o momento da verdade chega. E se você reconhece essa pessoa nessa forma, se algo na descrição pousou com a ressonância específica de algo verdadeiro, em vez de algo apenas esperado, confie nesse reconhecimento. Mas aqui está o que mais quero te deixar, não o que eles estão percebendo, o que você já escolheu. Se parou de estar disponível da forma que estava, não como uma estratégia, mas como um ato de fidelidade a si mesma, como um reconhecimento específico e há muito esperado de que a presença fiel e plena que você carrega merece ser trazida primeiro para sua própria vida, seu próprio tornar-se, seu próprio interior. Você não é uma porta que fica aberta indefinidamente, independentemente de alguém escolher atravessá-la. Você é uma pessoa com uma vida que está acontecendo agora, com um tornar-se que está em processo e não precisa da prontidão de mais ninguém para continuar. Com um amor que é mais completamente ele mesmo, quando também está voltado generosa e sem desculpas para a pessoa que o carrega. O acerto de contas neles confirma o valor do que você estava dando. O seu retorno a si mesma é o valor do que você agora dá a si mesma. Ambas as coisas são verdadeiras ao mesmo tempo. Ambas merecem ser sustentadas com o peso que carregam, não uma às custas da outra. Não o acerto de contas como o ponto e o retorno como a consolação. Ambas como a verdade plena e simultânea de um momento em que alguém que recebeu pouco por muito tempo finalmente escolheu se dar o que merece. Existe uma porta atrás de você, aquela em que você parou de esperar. E existe uma porta à sua frente, a que leva para dentro de sua própria vida, seu próprio tornar-se, a versão plena e sem cercas do que é possível quando o amor fiel que você carrega está finalmente completamente voltado para você. Primeiro, essa porta está aberta. Atravesse ela.
Fique perto da sábia vida Fad. Há mais aqui para a mulher que parou de esperar na porta de outra pessoa e está aprendendo a atravessar a sua.